Desde que o mundo é mundo, existe uma ideia que parece bem confortável, mas pode ser muito perigosa. Se eu pensar o suficiente sobre isso, se eu conseguir prever as possibilidades, se eu conseguir controlar todos os fatores, nada vai dar errado. Desde o começo de Attack on Titan, a grande parada sobre a história, a grande ideia por trás, principalmente o grande protagonismo do Eren, gira em torno da liberdade. E durante boa parte da história a gente nem cogita parar essa busca por liberdade. A gente se coloca no lugar do Eren, no caso. E faz sentido, né? Só que o que acontece quando a gente se torna escravo da nossa busca pela liberdade? Não é segredo pra ninguém que, dependendo da ótica que a gente enxerga Attack on Titan, o principal vilão se torna o próprio protagonista, né? Essa é a brincadeira por trás da história toda, né? Na verdade. É brincar com esse ponto de vista, né? O que é bem, o que é mal. O que era necessário mesmo e o que é chapação de coco. No começo da obra, o protagonista é completamente impotente. Assim como qualquer protagonista, principalmente de shounen, normalmente é. E conforme o decorrer dos episódios aí se passa, ele vai ganhando mais força bruta. Até boa parte da história, basicamente, a parada é, cara, ficar forte, conseguir peitar os caras na mão, e é essa aí a ideia. Normalmente qualquer shonen funciona assim também. Só que o problema chega quando o nosso grande protagonista começa a adquirir algo mais perigoso do que força bruta, o conhecimento. Pois é, com todo esse conhecimento aí que é adquirido pelo Eren, a escala das coisas vai completamente pro caralho, né? Porque daí, porra, uma pessoazinha ali que é comida ali, uma gurizada que morre, uma rapaziada que é pisoteada e foi pro caralho, uma cidadezinha mais ou menos, tá ligado? No fim das contas, tudo se justifica. E é aí que mora o perigo, né? Nesse caso. Claro que é um caso absurdo, né? Não aconteceria na vida real. Mas a gente pode aplicar isso à nossa vida também, até que de maneira bem tranquila, cara. Porque a grande parada é que a gente se preocupa muito com controlar tudo. Isso é horrível. O que acontece quando o maior motivo pro nosso sofrimento é justamente tentar evitar esse sofrimento? Acontece que é um ciclo sem fim. A gente só se perde nele. E isso é horrível, cara. Não tem pra onde correr, não tem quem culpar, não tem conserto. Não tem conserto quando a gente entra nesse buraco. O personagem, que é o Eren, é sobre isso, tá ligado? Ele é um puta de um protagonista. E ele é um protagonista mais humano que tem. Ele é absolutamente igual a qualquer um de nós. Só que com capacidade de fazer coisas absurdas. Eu acho que vem muito da nossa geração tentar controlar tudo. Principalmente tudo que é incontrolável. E a gente tem que saber discernir muito bem essas coisas. Porque elas são bem parecidas, na verdade. Olhando de primeira, é bem difícil saber o que a gente pode controlar e o que não depende da gente. É até meio filosófico isso, né, quando a gente para pra pensar, porque se depende da gente é simples, é só resolver. Só depende de ti. E se tu não tá de sacanagem, né, meu amigo? Vai dar tudo certo, pô. Não tem com o que se preocupar. E se não depende de ti, é aí mesmo que tu não tem que se preocupar, porque não tem nada que tu possa fazer. Então, é só torcer e ser feliz. A gente não pode condicionar a nossa paz a alguma coisa que não depende da gente. Porque a grande parada do Eren sempre é buscar a liberdade, buscar a verdade acima de tudo e entender por que as coisas são como são, por que tudo funciona como funciona. E isso acaba virando uma prisão absurda pra ele. Porque ele passa a viver só pra isso. E a gente não tem que viver só em função de uma coisa. Ainda mais quando essa coisa não tá sob o nosso controle. E na vida real, é claro que não tem titãs pisando na galera e a gente não mora murado, né? Até porque a gente não é mexicano. Mas a gente ainda aplica isso aí a um monte de coisa na nossa vida, cara. Pô, vida pessoal, cara, relacionamentos, amizades. A gente pode aplicar isso a qualquer coisa, cara. Às vezes tu tá se matando aí pra alguma parada acontecer e não vira e não rola e nada vai pra frente e tu fica, caralho, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo errado e pá. E, cara, às vezes tu não tá fazendo nada de errado, a não ser se preocupar demais, cara. Tentar controlar uma parada que não tem como controlar, tá ligado? No trabalho, por exemplo, tu se matar pra caralho trabalhando no Brasil, tu acha que o teu chefe vai te dar um aumento? Não vai, né?
Porra, vamos lá. Tu acha que se tu pedir, ele vai te dar um aumento? Cara, existe até um mundo que ele te dê um aumento se tu pedir bastante, tá ligado? Mas ainda assim, tu não tem que ficar na função disso, tu não tem que condicionar tua felicidade a isso. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando tal coisa acontecer, nossa, vai ser maravilhoso. Antes disso, a vida é uma bosta. Cara, aí a vida vai ser sempre uma bosta, porque sempre vai ter uma coisa pra acontecer, tá ligado? Sempre vai ter uma coisa que tu vai querer ter. Eu acho que tem até um pouco a ver com... Não é exatamente se contentar a palavra, porque se contentar é estacionar no que tu tem e não buscar mais. Eu acho que a gente tem que buscar mais, mas a gente não tem que depender da busca. Ela é uma coisa que vai acontecer em plano de fundo e não exatamente ali na tua cara o tempo todo. Quando tu depende de algo pra ser feliz, tu nunca vai ser feliz, meu amigo. E é claro que, tipo, pensando de cara, assim, a gente consegue ter a ideia de que se a gente controlar tudo, a gente vai ser livre, né? Aplicando o conceito à vida real de novo, né? Cara, se eu for bilionário, eu vou ser livre. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu não preciso trabalhar, não preciso estudar. Cara, eu não preciso de nada, eu vou ficar suave, tá ligado? Eu não preciso de ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser. E isso é um jeito de ver as coisas também. E claro que é muito melhor ter dinheiro do que não ter dinheiro, né? Mas não é só isso, tá ligado? Não é só isso. Como que tu se tornou bilionário, tá ligado? Como que tu teve o poder de controlar tudo? O que tu sacrificou pra chegar lá? Essa é a parada. Por exemplo, o cara que é bilionário porque é dono de um negócio extremamente lucrativo de tráfico humano. Cara, se esse cara fosse um ser humano normal, por exemplo, ele não dormiria à noite, tá ligado? Esse cara provavelmente, sei lá, não faria nada da vida, não conseguiria. Claro que o cara não nasce sendo assim, né? É justamente a caminhada dele que leva ele até lá. Assim como o Eren não nasceu sendo um genocida absurdo, né? Ele era um cara normal, tá ligado? Ele era um cara que, excluindo o fato de ser um desenho oriental, ele era igual eu, igual tu aí que tá vendo, igual qualquer pessoa normal, tá ligado? Ele era só um moleque. Só que daí a vida machuca muito esse moleque, né? E aí ele vira o que ele vira. Então... acho que no fim das contas, a lição que fica é meio essa, cara. Será que o Eren não teria sido mais livre, vivendo na ignorância e só tentando ser feliz, tá ligado? Eu acho que quando tu procura a liberdade acima de tudo, tu acaba abrindo mão de tudo e inclusive de si mesmo, muitas vezes. E aí não tem como tu ser livre.